Olá amigos, hoje nós vamos ver como construir o gráfico da distribuição normal, o gráfico da curva normal no Excel. Bastante simples. A distribuição normal tem dois parâmetros, a média e o desvio padrão. Com esses dois parâmetros é possível construir a curva normal sem maiores problemas. Importante ao construir um gráfico é definir qual é o intervalo mínimo e máximo que ele vai ter no eixo X. Qual é o valor mínimo e máximo que o nosso gráfico vai mostrar no eixo X. Esse valor na distribuição normal é definido em termos do número de desvios padrão, do número de sigmas que ele vai mostrar no nosso gráfico. Eu não recomendo um valor menor do que 6, e um valor muito grande também é desnecessário. Por isso eu vou trabalhar com um mínimo de 8 sigmas. E como que eu calculo isso? É igual a menos 8 vezes o desvio padrão. Por que menos 8? Porque é um valor abaixo da média, é um valor mínimo. No caso de termos uma distribuição normal de média 0 e desvio padrão 1, o nosso valor mínimo no gráfico vai ser menos 8, ou seja, 8 desvios padrão abaixo da média. Outra coisa importante a ser definida é o número de pontos que o nosso gráfico vai apresentar. Um número muito pequeno de pontos vai fazer o seu gráfico ficar deformado. E um número muito grande de pontos também é desnecessário. Eu vou trabalhar com um gráfico com 50 pontos, ou seja, 25 pontos abaixo da média e 25 pontos acima da média. Para isso, então, eu vou definir um intervalo entre um ponto e outro. Esse intervalo vai ser criado em função do número de pontos que eu vou ter. E como que eu defino esse intervalo? Ele é igual ao meu valor médio menos o meu valor mínimo dividido por 25. Ou seja, como eu terei 50 pontos no meu gráfico, 25 estão entre a média e o mínimo, e 25 pontos entre a média e o valor máximo. Desse modo, o nosso intervalo é de 0,32. A partir daí, é só definir os outros pontos do gráfico, definir os outros valores do eixo X. Esses valores são o valor mínimo, menos 8, mais o intervalo 0,32, B4 mais B3. É importante definir aqui, de modo que eu possa arrastar essa célula para baixo, selecionando o texto B3 e pressionando a tecla F4, ele coloca o asterisco antes do B e o asterisco antes do 3. Desta forma, eu vou poder arrastar a minha célula para baixo, e ele está sempre referenciando ao intervalo. Vai ser sempre a célula de cima mais o intervalo. Arrastando isso para baixo, então, nós vamos de 8 a menos 8. Esse, então, é todo o intervalo do nosso eixo X do gráfico da distribuição normal. Notem que ele está sempre referenciando ao B3, a célula B3, que é a célula que tem o intervalo. É sempre a célula de cima mais B3 mais o intervalo. Aqui no meio, no centro da curva normal, ele aparece um valor de 2,78 vezes 10 a menos 15, ou seja, um valor praticamente zero. Para uniformizar isso, eu vou definir todos os valores, todos os números, como tendo duas casas depois da vírgula. Todos os valores tendo duas casas depois da vírgula, aquele número enorme e estranho aparece como 0,00. Agora, a única coisa que nós precisamos fazer é calcular a probabilidade de ocorrência de cada valor do eixo X. O Excel tem uma função específica para isso, no caso da distribuição normal, que é a dist_norm, ou seja, distribuição normal. Essa função do Excel ela precisa de 4 parâmetros: o valor x, a média da distribuição normal, o desvio padrão dessa distribuição normal e uma informação para ele saber se ele vai calcular a probabilidade acumulada ou a probabilidade do ponto. O valor do eixo X é o valor que nós temos aqui na coluna B. A média é o valor que está na célula B1. É importante lembrar de pressionar a tecla F4 para travar, porque a média vai ser sempre essa célula. Mesma coisa para o desvio padrão. Apertando a tecla F4 para travar. E o parâmetro se é ou não cumulativo, eu vou definir como sendo
falso, ou seja, eu não quero a probabilidade acumulada, eu quero a probabilidade no ponto. Pressionando o Enter, ele calcula a probabilidade de ocorrência do valor 8 nessa nossa distribuição normal. Agora é só selecionar a célula e clicar 2 vezes nesse pequeno quadrado preto que aparece destacado no canto inferior direito da célula. Clicando 2 vezes, ele calcula a distribuição normal, a probabilidade da distribuição normal para todos os valores do eixo x. Pronto! Já temos então os dados que nós precisamos para construir o gráfico. De agora em diante, basta construir o gráfico. Nós vamos agora então na aba Inserir no Excel 2007 e falar para ele inserir um gráfico de linhas. Um gráfico de linhas, selecionando a primeira opção, ou seja, a linha sem os marcadores. O Excel vai interpretar inadequadamente que nós queremos fazer 2 gráficos, 2 linhas, 2 séries no nosso gráfico, que não é o caso. Basta então selecionar a linha em azul e apagar pressionando a tecla Delete. Pronto, ele já tem o desenho da curva normal, mas o desenho ainda está um pouco serrilhado, um pouco não uniforme. Vamos então formatar a série de dados para deixar a curva um pouco mais suave. Basta vir em Estilo da linha e selecionar a opção Linha Suavizada. Desta forma, a nossa distribuição normal está com uma linha já bem mais suave, uma linha já mais curva, sem tantos serrilhados, sem tantos pontos retos. Mas ainda assim o nosso eixo X não está do jeito que nós gostaríamos que estivesse, mostrando o número de desvios padrão. Basta clicar com o botão direito em qualquer ponto do gráfico e selecionar a opção Selecionar Dados. Selecionar dados. Na janela Selecionar fonte de dados, no quadro Rótulo do eixo horizontal, Rótulo do eixo das categorias, clicar no botão Editar e pegar todo o intervalo do rótulo do eixo, do -8 ao +8. Clicando OK, novamente clicando em OK, nós temos o nosso gráfico já apresentando corretamente o eixo X. Se o nosso gráfico estiver com valores negativos no eixo Y, basta clicar com o botão direito, Formatar eixo, no valor mínimo, definir como fixo 0. Clicar em Fechar. Pronto! Fizemos o gráfico da distribuição normal no Excel. Simples, não é? Muito obrigado, até a próxima.